Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, nosso terceiro episódio de Deus conhece a sua fraqueza. No terceiro episódio da nossa série, nós vamos falar sobre a fraqueza da impulsividade e da instabilidade. Quem aqui é uma pessoa impulsiva? Levanta a mão porque eu sou. Às vezes eu ajo mais rápido do que eu penso. Às vezes eu falo mais rápido do que eu penso. Eu sou muito impulsiva, muito brincalhona e muitas vezes as pessoas elas confundem esse meu jeitão de ser brincalhão como se fosse algo ruim ou algo que eu tivesse fazendo alguma coisa para fazer algum mal para alguém. Então, a gente tem que pensar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes antes de agir, falar, magoar alguém. E se magoar, ter a humildade de chegar e pedir desculpa, pedir perdão pelo erro, por a pessoa estar talvez sensível e ter entendido de uma outra forma. Então, vamos embarcar nesse novo dia, aprender do Senhor cada vez mais e assim modificar e moldar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente aprende. O exemplo de Pedro, quando ele negou a Jesus. Mesmo sabendo que Pedro negaria por impulso, por medo e, e da pressão, né? Que Pedro estava passando naquele momento, né? Vamos colocar ali Jesus sendo colocado na prisão, Jesus sendo colocado como um prisioneiro, né? E sendo que ele sabe quem é Jesus, ele viu as coisas que Jesus havia feito com as pessoas à volta dele, até ele mesmo, né? No caso da sogra dele, que a sogra dele foi curada por Jesus também. Então, mesmo ele sabendo de tudo que Jesus era capaz de fazer, mesmo assim, ele negou a Cristo porque ele não entendeu qual era o propósito da crucificação de Jesus. A crucificação ela tinha um propósito: alcançar hoje, 2026 anos depois, eu e você. Mediante a pressão social, Jesus já havia orado por ele e preparado a sua restauração. Aqui está o nosso estudo detalhado para aprendermos e a focar no tema a fraqueza da impulsividade e da instabilidade. Vamos começar com nossos versículos chaves, mas antes vamos falar sobre as nossas emoções à flor da pele, impulsos não controlados e momentos de inconstância revelam a fragilidade da nossa natureza. No entanto, esses nossos textos, eles mostram que Jesus prevê as nossas falhas sem nos descartar. Ele intercede por nós antes da queda e restaura a nossa vocação no amor e na capacidade com seu espírito para vivermos com domínio próprio e principalmente com firmeza. Me lembra lá de Josué, capítulo 1, versículo 8 ou 9. Seja forte e corajoso. Não é para a gente viver enfraquecidos, não é para a gente pode passar sim por momentos de fragilidade, mas não quer dizer que a gente vá permanecer nesse espírito de fragilidade, entende? São coisas distintas. Uma coisa é eu ser fraco e permanecer na fraqueza. Outra coisa é eu ser fraco e buscar a força em Cristo Jesus e Ele ser a minha força. Capite? Entende a diferença? Vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé ela não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça também os seus irmãos. A sua fé hoje pode ajudar a outros irmãos. Então, ore para que a sua fé seja fortalecida. Ore para que a minha fé seja fortalecida.
Ore para que a fé do seu esposo seja fortalecida, a fé da sua esposa seja fortalecida. Para que juntos vocês progridam e avancem para o reino. O capítulo 22 de Lucas, ele narra os últimos momentos antes da prisão de Jesus. A conspiração de Judas, a celebração da última ceia, a disputa dos discípulos sobre quem seria o maior do Monte das Oliveiras, a tradição e a tripla negação de Pedro antes do cantar do galo. Simão, Simão. A repetição do nome no hebraico aramaico expressa a intensa afeição e grave advertência. Jesus usa o nome antigo Simão, aquele que ouve, em vez de Pedro, que é a rocha, ressaltando a vulnerabilidade humana e impulsiva do discípulo. Peneirá-los como trigo. O verbo seniassai descreve o processo de sacudir violentamente o grão para separar o trigo do joio. Satanás desejava usar as circunstâncias da paixão de Cristo para desestabilizar a fé dos apóstolos. Note a diferença gramatical. Pediu vocês, está no plural, então todos os discípulos, mas eu orei por vocês, por você que está no singular, uma única pessoa, Pedro. Pedro seria a fonte de utilização de Deus para que os outros apóstolos ficassem firmes e permanentes e fiéis. Olhe para você no dia de hoje. Será que a sua fé, ela tem feito com que as outras pessoas à sua volta vejam a Cristo Jesus? Ou a qualquer momento você está murmurando quando você passa por provações e por tribulações? Mas por que eu? Por que isso comigo? Eu não mereço. Por que que eu sou boa e isso acontece comigo? Será que você, com esses questionamentos, você não está colocando o poder e a força de Cristo Jesus em xeque? Você imagina uma pessoa olhando a sua vida de fora e dizendo assim: se Jesus faz isso com as pessoas, eu não quero servir esse Jesus aí, não. Nossa, mas ela só vive atribulada, só vive reclamando. Será que Jesus não cuida dessa mulher? Pense. Palavras, atitudes, gestos, ações, tudo influencia para que outras pessoas se aproximem do reino ou se afastem do reino completamente. Nós temos um papel na sociedade. E esse papel é único e exclusivo. Eu não posso passar as suas batalhas e você não pode passar as minhas. Cada um tem uma experiência, uma vivência de... Como é que eu posso dizer? De fé, vamos dizer assim. Eu não posso passar pelas suas experiências e também você não pode passar pelas minhas experiências. São parecidas, próximas, para a gente poder ajudar uns aos outros. Mas as experiências não são as mesmas. E a forma como a gente age não é a mesma. Existem pessoas que têm lutas maiores. E essas lutas maiores acabam fazendo com que essa pessoa, ela ou permaneça ou ela caia. Então, qual é o que você tem feito hoje? Jesus, ele continua orando, não só por Pedro. Ele ora por mim, ele ora por você. Para que a nossa fé, ela continue inabalável e inacessível às coisas de fora. Para que somente as coisas do reino, mas é aquilo que você tem se alimentado. Qual é a alimentação da sua alma? Do que a sua alma tem se abastecido? Alma forte, espírito forte,
corpo e mente forte. Mas eu orei por você. E quando se converter, o verbo edetem indica uma súplica intercessora específica. Jesus não evitou a peneira, nem impediu a queda de Pedro, mas garantiu a preservação da sua fé. O termo quando você se converter, voltar, retornar, mostra que a negação de Pedro não seria o fim, mas uma curva de aprendizado para que ele pudesse apoiar os outros. Em nossas quedas, em nossas dificuldades, nos momentos em que a nossa fé, ela acaba, como é que eu posso dizer? A nossa fé não acaba. A gente só diminui um pouco mediante as circunstâncias e os problemas. Mas a nossa fé, de fato, ela não acaba. Não tem como ela acabar. A gente sempre acredita em algo ou alguma coisa. E principalmente em Cristo Jesus, nossa fé não acaba. A gente pode se desviar, a gente pode sair do caminho, mas a fé genuína, ela não acaba. Então, aqui, Jesus ele está mostrando que, Pedro, eu sei que você vai vacilar, mas esse vacilo seu é só para você aprender, para quando você estiver lá na frente, não cometer novamente. Assim acontece com a gente. Os erros que a gente comete hoje, que Cristo Jesus ele permite que a gente cometa os erros, é para lá na frente a gente recalcular a nossa rota e assim ter um olhar diferente, uma ação diferente, uma atitude diferente e uma vida diferente. Aplicação. Sua impulsividade ou queda momentânea não pega Jesus de surpresa. Antes mesmo de você cair, a intercessão de Cristo já garantiu seu resgate. O aprendizado da sua restauração servirá de testemunho para encorajar e fortalecer outras pessoas que também fraquejam. Vocês acham que os apóstolos não pecaram, não cometeram nenhum tipo de erro depois que Jesus partiu? Sim, cometeram. Porque são homens, são seres humanos, falhos. E pelo erro que eles cometeram, eles entendem que eles estão na graça, tanto que Paulo tem aquele momento lá que Jesus fala que a minha graça te basta. Ele estava passando por um momento de tribulação. Se você pegar o texto, ler, esmiuçar ele, entrar um pouco mais no texto, você consegue ver, você consegue distinguir ali uma possível causa do que estava acontecendo. Mas Jesus, ele fala para ele, a minha graça te basta. Por quê? Foi um momento de fraqueza e de fragilidade de Paulo. Ele entrou no momento de fragilidade dele. Assim como Pedro. Esse não foi só o problema de Pedro. Pedro acarretou muitos problemas. Era um homem impulsivo, muitas das vezes agressivo. Ele chegou a cortar a orelha de um dos servos lá do sacerdote. Ele chegou a cortar. Então, nós também agimos dessa forma, por impulsividade, por muitas das vezes imaturidade. E aí, o que a gente faz depois da lição e da ressaca moral que a gente tem é o que nos diferencia no reino. Por quê? Porque a forma como eu ajo no meu depois do que eu aprendi é o que me torna diferente. É o que torna com que eu faça, com que eu modifique a minha rota e que eu tome medidas diferentes e diferenciadas. Trata-se do epílogo do Evangelho de João. Os discípulos haviam voltado à pesca na Galileia sem sucesso. Até que Jesus aparece na praia, orienta uma pesca milagrosa, prepara o café da manhã para eles e realiza a restauração pública de Pedro ao lado da fogueira. Eu nem li o versículo. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor.
Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Eita! Pedro tinha a responsabilidade, junto com os outros apóstolos, de cuidar das ovelhas de Deus, das ovelhas de Cristo. O Evangelho de Pedro não, Pedro em suas cartas, ele deixa muita coisa boa escrita, muito ensinamento, muito. Todos os apóstolos, mas Pedro aprendeu a lição da sua impulsividade, da sua agressividade, das suas tomadas de decisão repentina, dele não saber como agir em alguns casos. E Jesus ensiná-lo a viver de uma forma diferente. Você me ama mais do que estes? Na véspera da crucificação, o impulsivo Pedro havia afirmado com arrogância: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mateus 26, 33. Jesus contrasta essa antiga pretensão perguntando sobre o seu amor. Ágapas, o amor sacrificial e incondicional. Tu sabes que te amo. Em sua resposta, o restaurado Pedro abandona a autoconfiança. Ele não usa o verbo agapão, mas filo, afeto fraterno, amizade sincera. Pedro não presume mais ter um amor heróico. Ele apela para a onisciência de Cristo. Tu sabes. Ele entende que Cristo Jesus habita no coração dele e que Jesus sabe o que ele o ama de verdade. E tanto que a resposta de Jesus é: cuida das minhas ovelhas. O verbo apacentar, alimentar, reabilita o ministério de Pedro. Em vez de punir o discípulo que o negou 3 vezes, ao lado de uma fogueira, Jesus o restaura 3 vezes no amor e lhe devolve a missão pastoral. Porque ele entendeu que não se trata dele, como descrito no Evangelho de Mateus aqui, Mateus 26, 33, que ele responde com uma forma de heróica e arrogante de dizer: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aqui ele muda a sua vertente, a sua palavra. Ele entende que Cristo Jesus, ele sabe de tudo e que não adianta ele se esconder, ele dizer, falar qualquer coisa, sendo que as suas atitudes e suas ações não condizem com o que de fato ele realmente é. Cuidar das minhas ovelhas, o verbo bosque, apacentar, alimentar, reabilitar o ministério. Tá. Aplicação. Jesus não cobra perfeição para usá-lo, mas honestidade no amor. O verdadeiro amadurecimento espiritual acontece quando deixamos de confiar nas nossas próprias promessas impulsivas e passamos a confiar plenamente na graça e no conhecimento do Senhor. Não nas nossas mãos, naquilo que a gente pode fazer ou pode executar. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Este capítulo reúne ditados e provérbios de Salomão transcritos pelos homens do rei Ezequias. O texto aborda conselhos sobre a conduta diante dos reis, o relacionamento com o próximo, a moderação e a importância do autocontrole. O autocontrole ele é importantíssimo. É algo que eu peco aí muitas vezes. Muitas das vezes eu falo mais rápido do que eu penso. Eu ajo mais rápido do que eu penso. Eu não meço as consequências. E eu simplesmente falo. Eu simplesmente faço. Eu simplesmente executo.
Porque eu sou um pouco de Pedro, eu tenho um pouco de Pedro na minha vida. Não tenho agressividade a ponto de fazer alguma coisa a alguém, né? Mas a minha forma de falar, ela já é pesada, já é uma forma de falar firme. Isso, em alguns casos, me prejudica, porque as pessoas, no momento que eu tô brincando de descontração, as pessoas pensam que eu tô ali fazendo algo que eu não estou fazendo de fato. Então, o dominar, se dominar, controlar o teu autocontrole, é dominar aquilo que eu tenho por dentro. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem esse meu jeito de ser, assim como você. Tem pessoas de todos os jeitos, de todos os estados, de toda uma nacionalidade aqui, né? Ou seja, em território nacional, ou seja, de outro país. As pessoas têm a sua cultura diferenciada, diferente. Então a gente tem que entender que culturas diferentes, a gente precisa ter uma abordagem diferente, uma forma diferente de agir, de falar principalmente, porque muitas das vezes nossas ações não são aquilo que a gente de fato quer passar, entende? Que é Deus que conhece o nosso coração, mas o outro não. A pessoa que está de fora, ela não tem a obrigação de conhecer quem eu sou a fundo. Isso é um papel meu. Eu sei quem eu sou. Cristo Jesus sabe quem eu sou, mas a outra pessoa não. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas ações, com nossas palavras, com nossas atitudes, com nossos atos, com nossos gestos, porque todo mundo está olhando para nossas ações. Cuide com os seus muros derrubados. No Antigo Oriente Próximo, as muralhas de Roma eram a principal defesa de uma cidade contra exércitos, saqueadores e feras. Uma cidade sem muros estava indefesa, exposta a qualquer ataque inimigo e sujeita a uma ruína total. Quem não sabe dominar-se, no hebraico, is aser en maser lehu ho, significa literalmente o homem para cujo espírito não há freio, contenção. Refere-se à incapacidade de governar as próprias emoções, reações, apetite e impulsos. A falta de controle sobre as nossas emoções e reações impulsivas nos deixa espiritualmente e emocionalmente desprotegidos. Ceder ao descontrole é abrir as portas da própria vida para conflitos, arrependimentos e principalmente destruições. 2 Timóteo, o capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Paulo escreve sua última carta da prisão em Roma para seu jovem discípulo Timóteo. Diante das perseguições crescentes e da timidez de Timóteo, Paulo o exorta a reavivar o dom de Deus e a preservar e a perseverar sem se envergonhar do Evangelho, com uma postura firme, direcional ao Senhor. Não nos deu espírito de covardia. O termo grego para covardia é déilias, medo, paralisante, timidez, hesitante ou falta de firme moral. Essa atitude recuada não procede do Espírito Santo, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, dinamis, a capacidade divina para resistir e agir com coragem. Amor, ágape, a busca altruísta do bem do outro, que anula o egoísmo e o medo e a autossatisfação. Eu estou em prol do outro. O mundo não gira em torno da Natália, mas a Natália está nesse mundo e ajuda os outros que também estão. Moderação, sopronismos,
domínio próprio, mente sã, autocontrole e discernimento para equilibrar os impulsos da carne. Aplicação na prática. A inconstância e o medo não definem quem você é em Cristo. O Espírito Santo que habita em você fornece a mente clara e a moderação de que você precisa governar os seus impulsos e reagir com firmeza e amor diante dos desafios. A impulsividade e a instabilidade emocional revelam a nossa fragilidade mais profundas. Em Pedro, Lucas 22, vemos que as nossas oscilações são previstas por Cristo, mas a intercessão dele garante o nosso retorno para servirmos de força para uns para os outros. Eu obtenho força de você quando você, em suas lutas, consegue vencer, e você busca força em mim quando, em minhas lutas, eu consigo vencer em Cristo Jesus. Na restauração de Pedro, João 21, aprendemos que o amor verdadeiro não nasce de grandes discursos impulsivos, mas da entrega humilde que aceita a graça e de recomeçar. No provérbio salomônico, Provérbios 25, somos alertados de que viver sem domínio próprio é o mesmo que remover nossas proteções espirituais e emocionais. Na carta de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, recebemos a promessa de que o Espírito Santo nos capacita com força, moderação, para superarmos a inconstância e vivermos com equilíbrio. Vamos colocar nossa mente e viver de acordo com o que Cristo quer para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, dirija nosso caminhar, ajuda-nos a sermos melhores para o Senhor. Não tem como viver longe de Ti, somente em Ti nós encontramos tudo, Pai. Tome-nos em Tuas mãos, dirija a nossa vida, perdoe nossos pecados e nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos melhores para o Senhor. Hoje oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.